Bem, pessoal, tudo bem com vocês? Então, é o seguinte, nós vimos aí com o Dom Mauro, né, na primeira, né, aula da Escola da Fé desse ano, com as virtudes cardeais, né, e depois o Alex 3, portanto, ele deu a segunda aula sobre as virtudes teologais, né. No catecismo, vejam, esses dois temas, né, eles vêm depois do que nós vamos falar hoje, que são as bem-aventuranças. Né? Só que é providencial que vocês tenham tido, né, essas duas primeiras aulas aí sobre as virtudes cardeais e teologais, porque elas vão funcionar aqui como a base, né, ou o fundamento para a gente entender na prática, né, como Jesus quer nos ensinar a utilizar dessas virtudes cardeais e teologais na sua vida. Tá bem? E isso é o que vem a ser as bem-aventuranças. Né? O que são bem-aventuranças? O que significa a palavra bem-aventurança? Alguém conseguiria me dizer? Uma pessoa bem-aventurada. O que é uma pessoa bem-aventurada? Vida de graça, sim. Isso, essa é a finalidade, já está quase na metade da aula, essa parte. Mas é isso mesmo. Mas a felicidade, eu já contei, né? A bem-aventurança significa felicidade, certo? Hã? Isso, perfeito. Perfeito. Então, a gente pode, não etimologicamente, mas a gente pode considerar, então, que bem-aventurança e felicidade são a mesma coisa, certo? Então, tá. Então, para que a gente entenda as bem-aventuranças, é preciso que a gente saiba o que significa anteriormente a isso a felicidade. Tá? E vocês viram lá também, na aula das virtudes cardeais com o Dom Mauro, que ele cita muito Santo Tomás de Aquino. Né? E Santo Tomás de Aquino, por sua vez, ele pega toda a base racional de quem? De Aristóteles. Tá? Ele é um escolástico. E, por isso, né, eu poderia voltar um pouquinho antes. Né? Poderia voltar a Platão, que é professor de Aristóteles, e é ele quem, lá na República, no livro 4, ele cita essas mesmas 4 virtudes cardeais que nós temos lá no livro da Sabedoria, né, do Antigo Testamento. Mas, como é Aristóteles quem destrincha esse assunto, né, ele faz uma análise. Né? O que é análise? Ele quebra. Né? Ele pega uma coisa que é uma unidade e quebra em partes para que ele possa, a partir dessa abstração, explicar ponto por ponto. Tá bom? Legal. Então, vamos a partir de Aristóteles, então, que é dos sábios, aí, ele é o antigo que tem mais informações a nos dar sobre este assunto. Então, lá no livro Ética Nicômacos, né, a gente não sabe se Nicômacos a gente sabe que o seu pai chamava Nicômacos, seu filho chamava Nicômacos, só que a gente não sabe para quem que ele homenageou, né, a quem ele homenageou escrevendo e dedicando esse livro. Mas a ética, então, ele vai estudar o quê? Sobre as ações do homem no mundo, ou seja, o seu comportamento moral, né? O seu comportamento internamente para consigo mesmo e principalmente para com o próximo, né? Neste mundo sensível, mas Aristóteles, né? Estudando isso, Jesus vai chegar depois nas bem-aventuranças e a gente vai falar que ele coloca um componente ali dentro espiritual, né? Mas ok, voltando a Aristóteles, então ele coloca o seguinte axioma: todo homem busca um bem. O que é um axioma? Axioma é uma verdade autoevidente, ok? É uma coisa que é assim, porque é daquele jeito e você não pode negar. Por exemplo, eu sou eu. Vocês estão aqui sentados assistindo essa aula. Eu sou eu e eu não sou o senhor Eduardo. Entendem o que eu quero dizer? Alguém pode chegar aqui e falar, não, você não é você. Não, não pode. É uma verdade autoevidente, ela se impõe. Ela não pode ser demonstrada, a não ser pela presença da coisa em si. Entendem o que eu quero dizer? Ok, então ele coloca o seguinte axioma:
todo o homem busca um bem. Não importa quem é esse homem. Ele pode ser um homem bom, pode ser um mau. Um homem mau busca um bem. Que bem que o homem mau busca? Satisfazer os seus desejos pervertidos, né? Seus desejos desordenados. Ele quer um ladrão que rouba um banco. Ele quer um bem para ele. Ele nunca vai querer um mal para ele, né? Um estuprador, um pedófilo, ou qualquer outro tipo de mal desse jeito. Mas ok. Não interessa. Todos os homens, então, os bons ou maus, buscam um bem. Ora, nós identificamos aí, então, que, a partir desse axioma, nós encontramos dois tipos de bens. Um bem final e um bem intermediário. O bem final é aquilo a que efetivamente você busca, ok? Você, por exemplo, quer passar férias na Europa. Você vai lá para a França, alguma coisa assim, e dá uma voltinha por lá, e esse é o seu bem final, ok? Você quer ter um prazer de viajar e passar as suas férias lá. Qual que seria o bem intermediário nesse caso? Exato. É o meio para se conseguir. O que é isso? Você tem que ter dinheiro para comprar uma passagem de avião, e a própria passagem de avião em si é um bem intermediário para que você consiga chegar ao bem final, certo? Qual que é o mais importante? O final, exatamente. Então, o que nós podemos fazer aqui? Descartar o bem intermediário. Todo homem busca um bem final, portanto, nas suas ações no mundo, e aí Aristóteles complementa o axioma da seguinte forma: todo homem busca, pelas suas ações no mundo, um bem final que se chama eudaimonia. O que é eudaimonia? Nós podemos traduzir bem fracamente por felicidade, mas, entendem, como coaduna com exatamente o tema que a gente precisa aqui, é o que vai nos explicar o que significa essa felicidade. Eudaimonia, felicidade, bem-aventurança. Ok? Então nós chegamos à bem-aventurança. Todo homem, através das suas ações no mundo, seja ele bom, seja mau, ele busca um bem final que se chama felicidade. Ok? Primeiro ponto. Ora, em determinado momento lá, Aristóteles, continuando a sua pesquisa, ele vai dizer que ele elenca 4 tipos de bens finais, de bem final, a qual grupos de pessoas dizem ser a suprema felicidade, né? O primeiro que ele elenca aqui, grupos de pessoas dizem que, pessoas sábias, né? Porque ele pega a opinião dos sábios, que não são tão sábios assim, esses, mas tudo bem. Ele pega a opinião dos mais sábios sobre esse tipo de assunto para falar sobre esse, e a opinião do resto ele descarta. Então ele elenca lá o primeiro bem final, e é um bem final, vejam, tá? Aqui você pode perseguir sim, desde que não seja desordenado, que são os prazeres. Então, certo grupo de pessoas acha que os prazeres são um bem final, e são realmente um bem final, mas eles acham que isso é a suprema felicidade. Só que eles estão enganados, né? O problema do prazer é que ele é quantitativo, né? Ele é um componente da sua alma sensível. Ou seja, ele, de uma hora para outra, de um bem, ele se torna um mal. De uma coisa boa, ele se torna uma coisa ruim. Você, por exemplo, experimente comer 2 brigadeiros. É muito gostoso, e você vai adorar comer aqueles 2 brigadeiros, você vai querer mais. Aí você come 5 brigadeiros, ainda está muito bom. Aí, de repente, você quer comer 10 brigadeiros, você já vai começar a ter um pouquinho de problema, talvez, nisso. Você come 50 brigadeiros, aquilo vai te fazer mal. Você vai passar mal, você vai ter que ser hospitalizado, e se não vomitar ou limpar tudo aquilo, você provavelmente vai morrer, entende? Então, de uma hora para outra, né, um prazer ele pode se tornar uma dor. Então, entendo, ele é muito efêmero para ser o supremo bem final, que é a felicidade. Entendem o que eu quero dizer? E um outro problema também do prazer. O prazer, como eu falei, ele é um componente, né, da nossa alma sensível, né? Nós temos no nosso ser, né, nós podemos dividir o nosso ser em corpo, alma e espírito. Lembram São Paulo Apóstolo falar isso lá? Corpo, alma e espírito. Mas veja, ele não está fazendo uma divisão ontológica, ele está fazendo uma divisão lógica. Ou seja, ele pega uma coisa que é uma unidade, né,
e ele abstrai daquilo. Lembra que eu falei sobre a análise aristotélica? Quebra em partes. Então, uma coisa que é uma coisa só, ele divide em partes para que ele possa estudá-la, né, e compreender melhor aquilo. Só que quando você retorna para o objeto, você tem que ter ele de volta ali inteiro. Ele não é dividido por partes, né? Então, quando São Paulo diz que nós somos corpo, alma e espírito, é uma coisa só, né, num ser, uma forma. Você pode dividir assim entre matéria e forma, que é um ser, ok? Tá. Então, nessa alma específica, Aristóteles divide lá entre a parte vegetativa da nossa alma. O que é a parte vegetativa da nossa alma? É aquela responsável pela dinâmica da vida, certo? Você tem circulação sanguínea, né? Você tem batimento cardíaco, você faz síntese de proteína no fígado, você tem a sua digestão. Quem que faz? Você controla isso? Não, ninguém controla isso, né? É esse componente vegetativo da sua alma quem tem essa função, né, de animar, seja o cérebro ou qualquer órgão que você tenha que responda a isso, essa parte do seu organismo, né? Nós compartilhamos isso, por exemplo, com as plantas, né? As plantas têm essa mesma função. Só que aí nós temos um segundo nível da nossa alma, uma segunda função dessa alma. A plantinha acaba ali, por isso que é um ser vivo também, né? Esse segundo nível da nossa alma é esse nível sensível, né, que nós compartilhamos com quem? Com os animais. Né? Nós, nesse nosso nível sensível, nós temos 5 sentidos, nós temos os sentidos externos, e os animais também têm. Ok? Só que o animal, ele para aí. A gente não. Deus nos criou, né, com um nível mais elevado do que esse nível sensível, que a nossa alma é a função racional da nossa alma. Ok? Então é por isso que nós somos metade animais e metade anjo. Né? Nós temos esse componente sensível, que é onde os animais barram, só que nós somos mais elevados, nós temos um componente espiritual, nós temos um componente intelectivo, né? Que é essa função da nossa alma, a racional. Certo? Então, vejam, os prazeres, eles são feitos para esse tipo de ser que vive apenas pela sua alma sensível, porque é aqui que ele é afetado, né? São os apetites. Ora, você não foi feito para atingir o objetivo, o sentido da sua vida, ou a finalidade da sua vida, nisso aqui, nesse nível. Deus te criou para isso aqui, né? Então entendam, não pode ser o prazer o supremo bem final. Ok? Certo. Aí Aristóteles vai lá e elenca o segundo bem final a que alguns homens dizem que é a suprema felicidade. E ele vai dizer que essa suprema felicidade, então, que alguns homens acham, são as honrarias. Né? O que são honrarias? Se alguém sabe me dizer? Honrarias, então, são... por exemplo, você nesse nosso contexto aqui da igreja, né, você é o pároco da igreja. Né? É uma honraria. Você é o abade do monastério. Né? Você é um coordenador de alguma pastoral. Você é o presidente de alguma empresa. Né? Um youtuber muito famoso tem milhares de seguidores no Instagram. Não é assim? Isso é uma honraria? É fama? É desejo de poder. Certo? Tem pessoas que não querem prazeres, tem pessoas que querem isso. Né? E aí que está, vejam. Tanto prazer quanto isso, não é errado você querer e ter. O problema é quando você inverte isso. Né? O problema é quando você torna isso a finalidade última da sua vida, sendo que nós vamos ver daqui a pouquinho que não é. Qual o problema das honrarias? Alguém consegue me apontar, igual fiz com os prazeres, o porquê que as honrarias não podem ser o supremo bem final? Isso, ele traz, né? Assim como todos esses bens finais, só que são apenas aspectos, são fugazes, são efêmeros. Você tem momentos atomísticos de felicidade, mas aí acaba.
Então você sempre quer mais, e mais, e mais, e aquilo nunca te sacia. Por que as honrarias não podem ser? Porque ela é dada por terceiros. É muito fraco. Se você é um youtuber famoso, um cara do Instagram com milhares de seguidores, e você dá uma escorregada na vida, você é cancelado, ninguém mais gosta de você. Se você é um presidente de uma empresa e você é mandado embora, acabou sua vida se você colocou todas as suas fichas nisso. Certo? Entendem o que eu quero dizer? Você está apostando nos prazeres, está apostando nas honrarias, você está apostando em coisas efêmeras e fracas, que não são feitos para sustentar a sua felicidade. Você tem pontos atomísticos de felicidade que são apenas aquilo que São Paulo apóstolo falava, espelhos, nós vemos como que espelhos. Nós vemos como que espelho. Né? Entende o que eu quero dizer? Então, também, honraria não dá. É muito fraco, é muito efêmero, é muito fugaz. Pode ser muito facilmente tirado. Não é abundante e não te preenche. Tá. Aí Aristóteles, então, vai dizer, vai elencar lá o terceiro bem final a que todos os homens perseguem, que são as riquezas. Né? Entendem? E já tem um problema logo de cara, eu nem vou falar muito das riquezas, que é o quê? Qual o problema das riquezas? Alguém consegue identificar? Sim, podem acabar. Mas tem um problema pior do que esse. As riquezas são um bem intermediário. Riqueza, gente, nenhum bem final é. Entendem? Aristóteles só elenca aqui porque algumas pessoas acham que são as riquezas o bem final supremo. Totalmente desordenadas. São pessoas que estão colocando um bem intermediário que a gente já descartou lá atrás como um bem final. E pior que isso, como sendo um bem final de suprema felicidade. Exatamente. Veja, isso, né? Veja o grau de desordem que nós vivemos hoje em dia. Né? O dinheiro, gente, ele só serve quando ele vai embora. Né? O dinheiro ele só serve quando você troca ele por outra coisa. Aristóteles chamava acúmulo de dinheiro de crematística. Né? A economia, para Aristóteles, que era o sustento do lar, é diferente, né, de crematística. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vejam, novamente. Prazer, honraria, riqueza. É ruim? Não. É um dom de Deus. Isso foi dado por Ele para a gente. Só que o problema é quando você transforma isso na suprema felicidade, o que não é. Entendem o que eu quero dizer? Isso o cara falando 400 anos antes de Cristo, entende? E hoje a gente está tão deformado, né? Desordenado, que você não consegue mais perceber que nós, né? Eu me incluo nesse barco aí, que essas coisas não podem ser a sua suprema felicidade. Que se você coloca suas fichas nisso, na hora que você perde, você morre. Ou se mata, ou quantas catástrofes e problemas nós temos hoje em dia, porque você está colocando a finalidade da sua vida, ou seja, a prudência. O que é a prudência? Eu não lembro se o Dom Mauro falou isso, mas a prudência é a função do seu intelecto que designa uma felicidade, não, uma finalidade. É a prudência. Por isso que o homem prudente, ele vai designar a sua suprema felicidade final, não nesses três. Isso significa o homem prudente. Você pode querer isso? Claro que pode. É bom, mas não pode ser o prioritário. Ok? Então, chegamos ao quarto. E Aristóteles chega e fala o seguinte. Os maiores sábios, portanto, né, os brahmanes, os filósofos, os sacerdotes, eles dizem o seguinte, para Aristóteles, né, no contexto grego aqui eu estou falando. O bem final, a que todos os homens perseguem através das suas ações no mundo, né, porque, só voltando, o que é uma ação no mundo? Você tem uma potência de fazer alguma coisa. Se você mantém essa potência só dentro de você, portanto, né, porque é uma potência, e não materializa ela, ou seja, não atualiza, ela não vale de nada. Né? Você não consegue ser caridoso só em intenção. Você faz as coisas quando você age no mundo. Então, através dessas ações, você pode fazer coisas boas ou coisas más.
Os homens, então, procurando através das suas ações no mundo, buscam um bem final, que é a felicidade. E esses, os homens mais inteligentes vão dizer que a felicidade é conduzir a alma conforme a reta razão. Ok? O que é a reta razão? É a prudência. Eu estou falando lá no contexto grego, ok? O grego, pela razão, ele chega a isso sem a parte da revelação. Mas é óbvio, né, quando Aristóteles, e a gente não vai entrar nisso agora, mas a gente vai falar das virtudes cardeais, portanto, esse componente das virtudes morais. Só que Aristóteles tem um outro lado, que são as virtudes dianoéticas. E lá ele fala de uma faculdade, né, uma disposição dessa sua alma racional, onde você tem uma episteme, que é a sua mente, somada ao nous, que para ele é alguma coisa fora dele, um espírito, né, que para ele é esse intelecto agente, que é Deus, que age sobre essa episteme, e a somatória disso daí é a sabedoria. Então, é evidente, vocês entendem, né? Ele já tinha ali uma iluminação do Espírito Santo, apesar de não ter sido revelado isso aos gregos naquela época. Entendem o que eu quero dizer? Então, através disso, racionalmente, ele consegue chegar a isso. Conduzir, o que é a felicidade? Conduzir a alma conforme a reta razão, para o grego. E o que é isso? É agir na sua vida de forma prudente. Certo? Até que, obviamente, chega depois nosso Senhor Jesus Cristo e vem aqui para a Terra para alguns motivos, né? Um deles é redimir nossos pecados, né? Nos tornar participantes dessa natureza divina, não é isso? E como modelo de santidade. E como modelo de santidade, ele vem e sobe na montanha aqui para explicar para a gente como que a gente faz para ser bem-aventurado. Ou seja, vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Conduzir sua alma conforme a reta razão, através da prudência, a primeira das virtudes cardeais, nas suas ações práticas no mundo. Ok? Deixa eu lembrar se eu falo mais. Não, então é isso. Aí é o seguinte. Claro, manda. O que você quer perguntar? Alguma coisa? O caminho, que é o caminho da felicidade, através do crescimento espiritual que a gente busca como cristão, como católico, apostólico, né? E quando você estuda a ética desprovido, por exemplo, de qualquer relação com a religião ou com uma prática religiosa, você pode ter uma ótica um pouco mais filosófica da coisa, né? Quando você coloca da forma que você colocou e traz isso no momento sublime da passagem de Cristo na Terra, e esse momento dele subir a montanha, das bem-aventuranças, o significado desse sermão, a relação dele com Mateus, enfim, tudo aquilo que, inclusive, o último episódio do terceiro, de Chosen mostra, esse final, né? Claro que isso tem um fundo grande de verdade, se a gente olhar na Bíblia, ele tentou retratar, mas assim, a minha intriga, ou seja, quando eu olho para tudo isso, eu me deparo com um dilema, seja sob o ponto de vista ético, seja sob o ponto de vista de definição de ética como busca da felicidade, e como tudo aquilo que a gente persegue para ser bem-aventurado. E aí a gente se faz as perguntas de por que a gente não consegue, na maioria das vezes, ou quando a gente consegue, a gente não se dá conta do que a gente está fazendo na verdade, ou não reflete sobre isso, para fazer mais e melhor aquilo que a gente fez bem e conseguiu, em algum momento, ser bem-aventurado. Então, eu queria que você fizesse um contraponto dessas coisas, da bem-aventurança, da ética, da felicidade, né, e colocasse isso dentro do contexto das bem-aventuranças, mas também não deixasse essa questão da filosofia de lado, porque eu acho que é isso que cria grandes dilemas em relação a esses temas. Tá bom. Que no final do dia o central é a ética. Sim, é o seguinte, né? Nós vamos fazer isso agora, mas eu vou adiantar alguma coisa do que... Se atrapalhei, você pode passar. Não, eu até acho bom isso. É que aqui sim, aí vai entrar no assunto estritamente filosófico,
que eu acho que eu posso, vamos tentar ver isso, ver se eu consigo passar isso para vocês. O estudo da ética é a mesma coisa que moral, certo? Ética, ethos, grego, e moral do latim. Então é a mesma coisa, é o estudo do comportamento das ações humanas no mundo. Isso é ética e moral, ou moral. Que é a ética é a matéria, a moral é a ação. O que acontece é que, anteriormente a isso, por causa dessa degenerescência do intelecto, né, a gente vê isso em Descartes ou Kant, ele começa a fazer uma divisão da forma como você apreende um objeto. Eu estou tentando falar fácil coisas difíceis e é difícil falar fácil de coisas difíceis. Então, Kant ele diz o seguinte, já que a gente entrou nisso. Ele olha essa garrafa aqui e ele diz, bem, eu vejo a garrafa, mas eu não consigo aprender a garrafa em si. Eu só consigo aprender, perceber os seus aspectos fenomênicos. Ou seja, ele está relativizando a realidade da garrafa. Eu preciso falar isso, porque senão não dá para entender o que você acha que quer saber. Só que, é óbvio, e nessa parte ele está certo mesmo. Quando nós vemos um objeto, nós não estamos vendo, aí sim, né, vendo, entende? Não percebendo, estou falando vendo. Quando vemos um objeto, esse componente sensível dele, que eu faço a apreensão, ok? É também uma abstração. O sensível, apenas o sensível, não é o objeto em si. Mas o problema é que, tensionalmente a isso, nós captamos esse objeto em si pela nossa percepção. Como nós fazemos? E nesse ponto Kant está errado. Porque nós não apreendemos ou percebemos objetos, pessoas, coisas, ou seja, o mundo inteiro, apenas com os nossos sentidos. Existe um fundo a mais por trás. Existe todo um componente que não é só os sentidos que fazem isso. Ok? Eu só falei isso por quê? Porque Kant vai chegar em algum momento e ele vai relativizar também a moral. Já que isso aqui não é objeto em si, o mundo também não tem valores. E é por isso que nós vivemos neste mundo de merda hoje. Né? Com pessoas que relativizam os valores. Não é o objeto em si. Aquilo lá é subjetivo, então para mim é uma coisa, para você é outra. Né? E a gente vê que não é assim. Pô, eu tenho o Mateus aqui, ó lá, um bebezinho, ele já sabe o que é bom e o que é ruim. Como que ele faz isso? É porque os valores são imutáveis. Entende o que eu quero dizer? Ou aqui já saí muito, mas deu para entender ou não? Então, quando você... Eu acho que é isso que... Não sei se era isso que você queria saber, se a gente estudar e falar sobre a ética pode prejudicar ou como ficaria isso dentro do cristianismo, é isso? Se a gente for usar essa ética e moral atual degenerada, né, feita a partir da Renascença, com Descartes, depois chegando com Kant lá no Iluminismo, e depois piorando cada vez mais até hoje, vai estar tudo ferrado mesmo. Né? Agora, se a gente retornar, que é a proposta que eu aderi, né, e que eu estou fazendo aos antigos filósofos, né, que são um patamar da qual você não retorna. O que os caras fizeram? É a tábua rasa de Locke. Chega, vamos apagar tudo que Aristóteles e Platão falaram antes e vamos começar aqui de novo, um negócio novo. Você não faz isso, porque verdade conhecida é verdade obedecida, dizia Platão. Né? Já foi, eles já descobriram certas coisas que a gente não consegue voltar. Entende o que eu quero dizer? Não dá para voltar, Platão e Aristóteles. Né? Lovejoy dizia que toda a filosofia da Idade Média, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, tudo não passam de notas de rodapé da filosofia de Platão e Aristóteles. E eles estão absolutamente certos. Quem é Santo Tomás de Aquino na fila do pão, quando a gente fala de Aristóteles? Entende o que eu quero dizer? E olha, Santo Tomás de Aquino era maravilhoso. Né? Só estou fazendo essa comparação. Entende o que eu quero dizer? Então, não tenha medo dessa ética e moral atual. Né? Essa ética e moral atual é uma porcaria mesmo. Por isso que a gente tem que retornar
a verdadeira ética e moral da qual foi... Compre esse livrinho, Ética Nicômacos, tem 300 páginas. Assim, ó. Se ficar difícil de ler, a gente pode até fazer uma aula só especificamente para isso. O Ética Nicômacos. Eu recomendo a tradução do Mário da Gama Cury. É melhor do que a do Edson Bini. Ou quem lê inglês também tem do Ross, que é o tradutor oficial, né, não, ele que faz o elenco, tá? Das linhas, né? Porque, igual na Bíblia, né, tem o versículo. Tá bom, Maílson? Então, beleza. E agora, sim, a segunda parte da sua pergunta, que é o quê? Eu vou usar agora. Entende porque eu estou somando, né, essa verdadeira estudo, podemos assim, das ações humanas no mundo, com 400 anos depois a aparição do Nosso Senhor no mundo, né, com a encarnação do Verbo. E vejam, né, agora dando prosseguimento, essa é a pintura do Sermão da Montanha, né, Academicismo, do Karl Bloch, 1890. Jesus, então, ele sobe a montanha, mas... Vamos lá, próximo. Olhem só, aí eu peguei lá do Catecismo, né, algumas mensagens de alguns santos, né, que apresentam para a gente aí e abalizam, né, eles assinam embaixo dessa explicação proposta por Aristóteles, né? Alguém pode ler, Júlio, ou alguém no microfone, esse aqui? Por gentileza. Todos nós, sem dúvida, queremos viver felizes, e não há entre os homens quem não dê o seu assentimento a esta afirmação, mesmo antes de ela ser plenamente enunciada. Santo Agostinho. Muito bem. Olá. Todos nós, sem dúvida, queremos viver felizes. Não foi isso que Aristóteles falou? E não há entre os homens quem não dê seu assentimento a essa informação. Ou seja, ninguém nega isso. É o nosso santo falando aqui, 800 anos, 700, 800 anos depois de Aristóteles, né? 400 anos depois de Nosso Senhor Jesus. Mesmo antes dela ser plenamente enunciada. Certo? Próximo. Como é então, Senhor, que eu te procuro? De fato, quando te procuro, ó meu Deus, é a vida feliz que eu procuro. Faz com que te procure, para que a minha alma viva. Porque tal como o meu corpo vive de minha alma, assim a minha alma vive de ti. Certo? Então, ele já está coadunando aí, né, com tudo que falou Aristóteles, né? E fala também quem? Um contemporâneo seu, né, Boécio. A gente tem uma aulinha lá da Consolação da Filosofia, né, de São Severino Boécio. Eu exorto que vocês assistam, que Boécio também faz essa mesma identificação, né, de Deus com a felicidade. Ok? Nós demos um pulo aqui, né, que foi de conduzir a alma conforme a reta razão, que é a prudência, a reta razão dos gregos, para Deus. Mas por quê? Porque a gente vai ver isso no Sermão das Bem-aventuranças, né? No Sermão do Senhor na Montanha. E, por último, só Deus sacia, né? Aí diz Santo Tomás de Aquino. Então, vejam, né, os santos da nossa igreja, eles já fazem essa identificação, né, da felicidade com Deus. Santo Agostinho, São Severino Boécio, Santo Tomás de Aquino e tantos outros, ok? Legal. Então, vamos começar. Então, agora sim, foi uma boa introdução, né? Vamos começar o tema propriamente dito das bem-aventuranças, ok? Júlio, a gente pode fazer o seguinte, quem quiser pode ler, quem quiser ler eu peguei lá, né, eu puxei do Evangelho de São Mateus, né, no capítulo 5, esse primeiro quadradinho aí são os versículos, aí tem o nome aqui embaixo do santo e o comentário dele, tá bom? O que eu mais utilizei aqui foi de Santo Agostinho, né? Que tem um livro próprio disso, eu recomendo também para quem quiser ler, são os comentários de Santo Agostinho ao Sermão do Senhor na Montanha, né? Mas eu puxei também de outros santos, tá? Porque eu queria trazer mais desses componentes das virtudes cardeais e morais para a explicação do Evangelho. Tudo bem assim? Isso, pode ler tudo aqui, depois eu comento.
Vendo aquelas multidões, Jesus subiu à montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo... Isso, aí Santo Agostinho, né, vai fazer o comentário. Pode ir, por favor. Santo Agostinho comenta. Se pergunta o que significa monte, compreende-se muito bem que significa os preceitos maiores da justiça, dado que os menores eram os que tinham sido dados aos judeus. Muito bem. Então, Santo Agostinho, aqui ele está fazendo uma exegese desse evangelho, né? Ele está dizendo, o que são esses preceitos? Né? Ele está dizendo, vendo aquelas multidões, Jesus sobe a montanha. E depois ele senta-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Santo Agostinho está falando dos preceitos, ou seja, da lei. Ok? Existiam leis menores, e Nosso Senhor Jesus Cristo diz isso um pouco depois do sermão, né, da montanha, que ele não veio aqui para abolir nenhuma lei, mas para levá-la para cumpri-la extremamente. Né? Como é que ele diz? Levá-la à plenitude. Exato, levá-la à plenitude. Né? Fazer com que ele é a lei de Moisés. Né? Então, desses preceitos antigos dos judeus, ele está passando ali para o povo novos preceitos, na verdade, preceitos atualizados. Né? São leis que ele está ali aprimorando também. Né? Então, isso é o comentário de Santo Agostinho. Tem um comentário também muito legal, acho que é de São Beda, que ele fala o seguinte, Jesus, simbolicamente aqui, essa subida, né, ele eleva o seu espírito, afinal ele é Deus, e ele busca esse conhecimento eterno, né, e imutável, e para falar sobre essas coisas de uma forma que nós consigamos entender, ele se encarna. Ele sobe, pega esses conhecimentos, e aí ele se encarna, ele se senta. E algumas traduções dizem que os discípulos se reúnem aos pés dele. Né? Então, o que significa isso simbolicamente? É o que a gente consegue chegar ao máximo, é no pezinho dele. Ele se encarna, ele se senta, mas o máximo que a gente consegue chegar é o pezinho dele ali. Entendem o que eu quero dizer? Né? Então, ele abre a boca, ele lhes ensinava dizendo. Por quê? Porque Jesus é o Logos. Né? Jesus é a palavra, é o verbo. É através dele que todas as coisas são feitas. Né? É Jesus quem faz com que as coisas aconteçam. Então, ao enunciar qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lição, aquilo deve ser obedecido, né, ao pé da letra. Mas sempre lembrando do componente literal e do componente espiritual, né, para excelente compreensão de qualquer texto bíblico. Então, agora sim começam efetivamente as bem-aventuranças. Né? Pode ir. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Comentário de Santo Agostinho. Com razão se entendem aqui por pobres de espírito os humildes e tementes a Deus, ou seja, os que não têm o espírito inchado. Legal. Pobre de espírito, né? Eu sempre achei que isso era uma ofensa. Você chega e você é um pobre de espírito. Você não serve para nada, seu pobre de espírito. Mas, vejam, né? Se é Nosso Senhor Jesus que está falando aqui, é porque deve ter alguma coisa, né, importante para a gente aprender. Primeiramente, o que é ser pobre de alguma coisa? E vejam, né? Por isso que eu digo que a gente precisa captar o sentido das ações humanas no mundo, que é o sentido literal, com esse sentido espiritual. Senão, não adianta. Você não compreende nada das Escrituras. Né? Aqui ele está falando de pobreza de espírito. O que é ser pobre de alguma coisa? Por exemplo, você é pobre de bens materiais. Quer dizer que você é vazio de riqueza, né? Sua carteira é vazia. Você é pobre de saúde. Quer dizer que você não tem muita saúde, não é isso? Você é vazio de saúde. Você é pobre de habilidades no esporte, em futebol. Significa que você não tem habilidade, você é um perna de pau, você não sabe jogar. Não é isso? Então, o pobre significa isso, certo? O vazio, o não ter. Agora, ele fala de espírito. Eu sempre pensei que era bom ter um espírito rico. Né? O problema é o seguinte, e assim como diz aqui Santo Agostinho, né, ele fala do espírito inflado, ou seja, o seu espírito, né, ele está cheio, mas ele está cheio desses componentes mundanos. Ok? Ele está cheio dessa parte dos prazeres, riquezas, honrarias, e etc, etc, etc. Você encheu o seu espírito disso. E você, pela sua soberba, acha que essas opiniões da qual o seu espírito está cheio é que estão certos. Então, a primeira coisa que Nosso Senhor Jesus Cristo vem aqui para falar é: esvazie o seu espírito. Seja pobre de espírito. Esvazie-se dessas coisas mundanas.
Porque Ele quer te preencher de uma coisa, de uma graça, ou de uma coisa que vai te levar à suprema felicidade. Entendem o que eu quero dizer? Ok. Então, e porque deles é o reino dos céus? Legal? Ele diz, né, o reino dos céus está entre vós. Entre vós, exatamente. Ele está dizendo que está entre nós, ou seja, a reunião da Assembleia no corpo místico de Cristo, mas está entre vós também, que é o entre, dentro de você. Né? Então você tem essa potência, você tem essa capacidade, né, de você conseguir esvaziar-se de todas as suas opiniões, de todas as suas, os seus achismos, né, de todas as suas componentes mundanos, para que Deus possa te preencher. Isso é o quê? Isso é humildade. Okay? Isso é a verdadeira humildade perante Deus. Né? E aí, depois que você se torna pobre de espírito, você pode ser agora feliz como? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Comentário de Santo Ambrósio. Abranda teu temperamento para que não fiques irado, e se alguma vez te alterares, não peques. É muito louvável moderar a alteração de ânimo com a reflexão, e dominar a cólera não é virtude menor do que nunca ficar irado. São João Crisóstomo diz: Cristo mesclou aqui as coisas sensíveis com as promessas espirituais. Legal. Então, o sentido de mansidão aqui, né? E é legal que a gente vai utilizar agora sim, essas virtudes cardeais para entender um pouco desse negócio. Abranda teu temperamento para que não fiques irado. Então, neste mundo, né, das suas ações, né, no mundo sensível, você articula, né, entre extremos para encontrar a justa medida das suas ações. Ou seja, vamos lá, o caso específico da mansidão. Existe um extremo que se chama irascível, né? Ou irascibilidade. É o extremo nervoso, aquele cara que estoura por tudo e faz tudo para ele é briga. E tem do outro lado. O outro lado não é a mansidão. O outro extremo prejudicial, né, ruim, negativo, é a pusilanimidade. Ok? É aquele cara que não faz nada, mesmo que as coisas aconteçam com ele, e ele tinha que reagir naqueles momentos, ele não faz nada. O que é a mansidão nesse contexto físico, nesse contexto sensível de vida que nós temos aqui, material? Imaginem aqui, né, os extremos. Sabe aquele som velho que tinha um negocinho de equalizar, assim? Então tem um botãozinho aqui, você equaliza, né? Ou seja, a mansidão, a prudência, né, que designa a finalidade, ou seja, ela que vai designar que você seja manso, porque é aquela finalidade da qual você quer alcançar. Ela faz com que você tempere, lembra da aula do Dom Mauro, da temperança, né? Ou seja, você equalize um pouquinho para lá, dependendo da situação e dependendo dos dilemas morais que você tem cotidianamente. Um pouquinho para cá, você tem que ser mais irascível. Jesus chega nos cambistas do templo lá e dá umas chicotadas nos caras. E ele continua sendo manso e humilde de coração. Como é que é isso? Ele não é pusilânime. Ok? E em outros determinados momentos da sua vida, conforme os dilemas morais que te acometem, e eles são cada dia a dia diferentes, e vocês que têm um pouco mais de experiência nisso sabem do que eu estou falando, né? Tem coisas que você vive, sei lá, aos 40 anos, que eu não vivi durante toda a minha vida. Eu, já 43 anos ainda consigo ter coisas novas na minha vida, e acredito que quem é mais velho do que eu deva viver até hoje dilemas morais diferentes. Não é assim? A prudência, portanto, né, age na sua virtude moral, nesse caso da mansidão, e equaliza, conforme esse dilema moral, de um lado para o outro, ou seja, a temperança. Prudência age na temperança aqui, e aí você encontra a justa medida. Jesus aqui deu os tapas no cambista. Daqui ele deu a outra face. Estão entendendo o que eu quero dizer? E esta é a justa medida, conforme cada situação da vida. Né? Então não tem uma tabelinha de justiça. Entende o que eu quero dizer? A justiça, ela se forma conforme cada situação que você tem na sua vida. Equalizou, você acha a justiça, é o justo meio, que Aristóteles chama. É a justa medida. E aí você tem que ter a fortaleza para se manter nesse caminho.
Ok? Diga. O Mineirinho, Albert. Bom dia, Alex. Bom dia, querido. Bom dia a todos. Esse ponto de dominar, né, essa parte colérica, né, e até muitas das vezes quando a pessoa ela é muito sanguínea, né, primeiro que é um passo muito difícil você conseguir dominar essa parte colérica, principalmente pessoas sanguíneas, mas até mesmo se você for uma pessoa, igual você estava falando, você conseguiu equalizar, mas para o cristão, no mundo atual, se você for ser uma pessoa justa, correta, transparente, e ao qual você preza pelos princípios, e você não vai mentir, você vai falar a verdade, as pessoas hoje em dia elas estão começando a levar para um lado que você está tendo uma comunicação violenta, você está sendo homofóbico, está sendo não sei o quê. Isso é respeito humano. Começa a levar para um outro lado que você, principalmente no meio corporativo, né? Muito bem lembrado. Até tem um livro que o Luiz Anforlin escreveu, né? De fé na não, aquele o primeiro livro dele, no Fé e Profissional, não. É porque ele escreveu um livro falando o quanto que é difícil você ser cristão no meio corporativo. E é um livro muito bom. E hoje em dia, principalmente no meio corporativo, se a pessoa fala com você de um jeito, é igual aquele ditado, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Muitas das vezes a gente acha que eu tenho que ser bonzinho para tudo. A pessoa vem aqui, mete um monte de desaforo para mim, eu tenho que abaixar a cabeça e não, me desculpa, né? Eu não posso falar nada porque senão eu estou pecando, eu vou ter que ir lá no padre. Fé e Carreira, o nome do livro dele, do Luiz Anforlin, que ele escreveu. Fé e Carreira, muito bom. Então, assim, aí é um ponto que, aí, pelo menos para mim, eu levo num momento que eu falo assim, às vezes eu falo, né, falo as verdades, e aí é muitas das vezes interpretado como sincericídio, está sendo comunicação violenta, só que, na verdade, você falou a verdade. É a mesma coisa. Tipo, o Mailton chega aqui para mim e fala assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí eu vou virar e falar com ele assim, tá bom, compreendo, respeito a sua opinião, mas eu não concordo, por conta disso, disso, disso e disso. E se eu divergir dele e botar o meu ponto de vista e sendo uma pessoa mais franca e direta, aí ele vira e fala assim, esse cara é muito ignorante, o seu jeito de falar é não sei o quê. Então, muitas das vezes você tem que, como um cristão, se retrair, deixar passar, ou você tem que tentar encontrar essa equalização que você está falando de dominar essa cólera dentro de você, mas também dominar o seu tom de voz, dominar quais palavras você vai poder falar naquele momento. Então vamos lá. Isso é bem difícil, principalmente para um cristão nos dias de hoje. Sim, tá, entendi. É que assim, o respeito à sua opinião já está errado, né? Por que você tem que respeitar a opinião? Você respeita a pessoa. Se a opinião dela, o cara é um pedófilo, ele fala para você, eu gosto de comer bebezinhos de 3 meses. Você respeita a opinião dele? Você não respeita, você dá uma cuspida na cara, dá um soco na cara, chama a polícia, sei lá. Entende o que eu quero dizer? Mas sim, mas eu compreendo o que você quer dizer. A gente tem um problema hoje em dia que se chama, o catecismo chama de respeito humano. O que é o respeito humano, cotidianamente? É o politicamente incorreto. Desculpe, o politicamente correto, né? O respeito humano. Então você age de uma forma errada na sua conduta, das suas ações, para que você não ofenda outras pessoas. Isso está errado também. Por isso que vem, daí que vem, que advém, né? Portanto, as virtudes cardeais. Entende o que eu quero dizer? Você tem a sua prudência. A sua prudência, beleza, já mostrou que você tem que seguir a reta razão. E aí você tem que temperar a sua mansidão conforme a situação. Foi o que você falou. Tem momentos que você não grita e bate nos cambistas do templo. Tem momentos que você dá outra face.
Mas por quê? Porque aquilo vai te levar mais facilmente para a sua finalidade a qual você quer chegar. Veja, dilemas morais que nós temos cotidiano, nós temos dilemas morais todos os dias. Nós vivemos o tempo todo embaixo desse tipo de coisa. A gente acorda e não sabe qual sapato a gente vai pôr, qual calça que a gente vai colocar, o que a gente vai comer no almoço. Denuncio ou não denuncio o meu padrinho de, sei lá, de casamento na empresa porque ele está roubando? E aí? A prudência, então, vai agir. E o bonzinho, né, que você falou também, exatamente. Não está certo ser bonzinho. Não sei. Estaria certo? Depende da situação. A sua prudência vai agir na sua virtude moral, portanto. Vejam, vamos voltar só um pouquinho, que acho bom a gente estar na mesma página aqui sobre as virtudes cardeais, certo? A prudência, ela são 4 virtudes cardeais, né? Prudência, temperança, vocês lembram? Fortaleza e justiça, né? São essas 4. Elas são o eixo, sim, cardo, vem do cardan, né? Sabe o cardan do carro? Quem gosta de carro aqui, sabe? O cardan é o eixo, pô, né? Então elas são o eixo, essas 4. Só que a prudência é o centro desse eixo, onde todas as outras virtudes orbitam. Essas 3 ao redor da prudência e todas as outras virtudes morais ao redor dessas outras. Tendo a prudência no meio. Então, é a prudência que age nessas virtudes morais. No caso da mansidão, para você estar falando de bonzinho, que é o que eu falei de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem hora que ele vai estar mais para o lado da irascibilidade, ou seja, é a ira divina. E tem hora que ele vai estar mais para o lado da pusilanimidade, por um motivo ou outro, de acordo e conforme os dilemas morais da sua vida. Entende o que eu quero dizer? Eu não vou conseguir... Bem, a gente consegue conforme a explicação aqui de Nosso Senhor. Porque aí você tem que ter, apesar desses percalços da vida, né, você vai ter um monte de problema. E a gente vai chegar aqui na bem-aventurança que Nosso Senhor Jesus Cristo vai falar da perseguição. Né? Vamos esperar até lá, então? E aí, acho que dá para explicar como vai ser você na hora que você começar a agir da forma como você deve. Né? Que deveríamos todos nós, né? Só pegando um gancho do que tudo Sim. que ele disse, trazendo para a vida corporativa e para a vida do dia a dia, eu acho que a gente tem que entronizar na gente uma coisa que eu ouvi em muitas homilias de vários padres. Dom Mauro falava muito que os valores são inegociáveis. É isso mesmo. Os valores, o que Tão são os valores? Simples quanto isso. Os valores, eles são imutáveis. Inegociáveis. O que a gente vai ter, se Deus quiser, aqui a gente vai ter aulas dos 10 mandamentos, certo? Os 10 mandamentos, portanto, eles não são regras impostas, né? Não são regras que Deus chegou e falou, ó, daqui para frente você vai fazer desta forma. Pá, foi lá, assinou, e no Brasil teve que passar no cartório, né, e fazer a autenticação da assinatura. Não. São regras que você já tem, regras naturais em você. Você já ama a Deus sobre todas as coisas, apesar de você não saber disso. Né? Você já sabe naturalmente que não pode matar, que honrar pai e mãe é a coisa certa. Isso não é simplesmente o que Moisés trouxe, foi uma codificação, ou seja, ele passou para o papel, no caso a pedra, né, os mandamentos de coisas que já eram internas a ti. Né? Isso são os valores. Isso são os valores que estão sendo destruídos aí com as filosofias modernas. Né? E nas nossas universidades, e para as nossas crianças, e dentro da nossa igreja. Tá, mas isso é outro assunto. Vamos continuar? Então, onde que a gente parou? Na mansidão, certo? Então, eu falei da mansidão. Vocês entenderam essa ação, então, das virtudes cardeais nas suas ações no mundo? A prudência age na virtude moral, que equaliza conforme a situação. Você encontra a justa medida, é assim que eu tenho que agir, e aí a fortaleza vem e te mantém naquele caminho. Isso é a mansidão nesta vida, assim como está falando aqui Santo Ambrósio. Ok? Agora, chega São João Crisóstomo, e ele fala o seguinte, Cristo mesclou aqui as coisas sensíveis com as promessas espirituais. Aqui existe e é isso que é o símbolo, né? Existe um símbolo aqui, né? De uma coisa que ele está explicando das ações humanas, portanto sensível e imanente, só que existe uma explicação espiritual disso, existe uma compreensão espiritual daquilo que Nosso Senhor Jesus está falando. Ok? O que é isso? É um símbolo. Né?
O símbolo significa símbolos, em grego, pegar junto. Então, toda vez que você lê a Bíblia, você tem que ter em mente que você está lendo algo literal, mas que te remete a algo que a transcende e explica muito mais do que apenas aquele contexto literal. Certo? O contrário de símbolos, portanto, que é pegar junto, é diabolos. Né? Pegar separado, ou seja, diábolo. É o diabo, o rei da mentira. É ele quem separa. Por isso, quando a gente diz que uma coisa é diabólica, é que está faltando sentido naquilo. Por isso que essas ações, né, desses filósofos recentes, modernistas, iluministas, né, da Renascença, não estou falando todos, obviamente, né, mas muitos deles têm essa coisa da separação. Né. Então, entendam, né, quando a gente lê bem-aventurados os mansos, porque possuem a terra, a gente tem que pegar esses dois sentidos. Esse sentido da conotação sensível no mundo, da nossa ação. Ser manso é você, então, entendem, né? Fazer essa equalização conforme cada situação que você está vivendo. Mas, no sentido espiritual, que é muito maior, assim que você agora é pobre de espírito, ou seja, você se esvaziou, certo? Você está vazio das opiniões mundanas, você tem humildade para aceitar o quê? Que Deus te preencha. Então, agora vem a ação das virtudes teologais. Então, Deus, através da sua graça, você está pobre de espírito, vazio, né? Seu espírito inchado de coisas mundanas agora está vazio. Você vai permitir que Deus te preencha. Vai chegar um momento que Ele vai te dar uma coisa e você vai falar, pô, isso aí eu não quero. Está muito pesado esse negócio. Não. Por favor, não faça isso comigo. Aí você tem que ser manso. O que é o manso aqui, no sentido da conotação espiritual? Pode me dar tudo o que você quiser. Não gostei disso, mas tudo bem. Isso aqui vai ser bom para mim. Ou seja, você não rejeita. Né? Tem uma palavra melhor. Você não... Ninguém consegue me ajudar? Você não rejeita, você deixa que aquilo age em você. Né? Hã? Não entendi. Decepciona? Então, você não reage àquilo, você aceita. Entende? O manso, então, nesse contexto espiritual, seria isso. Né? Você deixa que Deus te preencha, mas você não retém aquilo que Ele quer te dar. Tá bom? E ele diz lá, porque possuirão a terra. O que é possuir a terra? Lembram-se, a gente estava escravo dessas coisas. Dos bens finais que não são a suprema felicidade. Nós éramos escravos disso aqui, certo? E agora está invertido, nós não somos mais os escravos disso aqui. Ok? Nós possuímos essas coisas. Antes elas nos possuíam, agora somos nós que possuímos, apesar de ainda tropeçarmos nela. Né? Apesar de ainda acharmos muitas coisas, e é assim hoje em dia, né, que nós queremos esses bens finais e não tem problema nenhum nisso, mas agora inverteu um pouco esse papel. Né? Ok? Podemos continuar? Foi? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Comentário de Santo Tomás de Aquino. Choram por duas classes de compulsão, a saber, pelas misérias desta vida e pelo desejo das coisas celestiais. Por isso se oferece oportunamente aos que choram o consolo, para que aquele que se entristece na vida presente regozije-se na vida futura. Então vejam aqui, né? O que acontece? Você estava lá, esvaziou-se totalmente, deixou que Deus te preenchesse, você não o... não lembro a palavra, não o retém, e aí você então começa a chorar, você entra em pranto, você entra em luto. Por quê? Você percebe que você toda a sua vida aplicou todo o seu foco nas coisas menores. E você também percebe que, mas espera aí, eu também não cheguei na felicidade ainda, que eu já entendi que não é isso daqui. Entende o que eu quero dizer? E aí você está no meio termo, você está na metade de uma coisa para outra que você não consegue compreender como você sai daquilo. Aí tem muita gente, obviamente, que desiste no primeiro, nesse caminho de santidade. Perceberam que são degraus? E tem muita gente que chega aqui, não quero mais saber desse negócio, vai, chega, é muito difícil ser santo. Né? E aí o que Nosso Senhor faz? Ele manda isso aqui, ó. Porque serão consolados.
Quem que é o Consolador? O maiúsculo, C maiúsculo, Consolador. Exatamente. O Paráclito. Então, ele manda o Espírito Santo. Por quê? É aquele que vai te dar um empurrãozinho. Fala, não, continua que vai dar certo. Vai, vamos embora. Entende o que eu quero dizer? Se esvaziou, deixou que Deus te enchesse, sendo manso, e aí tem coisas que você não vai gostar, mas você aceita, e aí agora você percebe que coisas, o que você fez da sua vida, né, colocando todas as suas fichas naquelas coisas sensíveis, quando você deveria ter colocado nas coisas eternas, e aí, quando você pensa em desistir, porque ele sabe que você vai desistir, vem o Paráclito, ou seja, o Consolador, e age em você para que você se mantenha forte, ou seja, ele te dá aquela força nas suas virtudes naturais, que são as virtudes cardeais, né? Através das ações das virtudes teologais, fé, esperança e caridade, que nós devemos pedir a todo momento. Tá bom? Até aqui? Beleza. Então vamos lá. Acho que tinha mais alguma coisa aqui. Chora por Deus, compulsão, saber. Beleza. Vai lá, Julião, por favor. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Comentário de Santo Agostinho. Serão saciados na vida presente com aquela comida de que disse o Senhor: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, a qual é a justiça, e aquela água da qual todo aquele que beber virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Bem, vamos lá. Bem-aventurados, então, felizes, né, os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Perfeito comentário de Santo Agostinho, né? Ora, então agora, depois de você chorar os prantos e ser consolado, essa força que o Espírito te dá, você recobra a sua saúde espiritual. Não é assim? O cara doente não tem fome. Quando você fica saudável, o que te dá? Fome e sede. Não é assim? O que vai saciar a sua fome? Já está a resposta ali, né? Santo Agostinho chega e diz: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então é a vontade do Pai. Você tem fome, ou seja, você quer aquilo, você quer fazer a vontade do Pai. Entende o que eu quero dizer? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Né? Você reza isso todo dia. Né? Entende? E aí, e a sede de justiça. O que é sede de justiça? E fome de justiça também. Nesse componente sensível aqui, desse mundo, das suas ações humanas, né? Você quer gabaritar todas as virtudes morais. Entende o que eu quero dizer? Você quer gabaritar ali a equalização de todas as suas virtudes. É a sede e a fome da justiça. Agora, o Santo Agostinho coloca aqui: virá a ser nele uma fonte de água que salte para a vida. Essa sede, no sentido espiritual, é aquilo que fala nosso Senhor Jesus Cristo para a samaritana no poço de Lázaro. Vocês lembram? Ele chega para ela e diz que ele vai dar para ela uma água viva, né? Que a partir de então nunca mais ela sentirá sede. Não é isso? Por quê? Simbolicamente, a samaritana está no quinto marido, não é isso? O que ela está fazendo ali? Ela está buscando nas coisas materiais, nas coisas sensíveis, uma felicidade que ela só vai encontrar em Deus. Não é isso? Ela tem o primeiro marido, não gostei desse, tem bafo. Vai para o segundo, não, esse tem esse aqui está me traindo, não, esse aqui bebe muito. Não. E nunca ela fica satisfeita com aquilo. Né? Uma outra simbologia, ela procura entre vários prazeres, riquezas, honrarias, coisas que possam saciá-la, mas que isso, gente, nunca vai acontecer. Né? O sentido da sua vida não pode estar nessas coisas, porque elas são efêmeras, fracas, fugazes. A partir desse momento, então, Jesus oferece para ela uma água. Né? Ela tem sede de uma água, ela está procurando essa água, ela está procurando a felicidade, só que nos lugares errados, que ela não vai encontrar. Então, a sede que você tem agora é dessa água viva, né? Que é nosso próprio Senhor Jesus Cristo. Está bem? Podemos ir? Bora. Porque serão saciados. Né? Santo Tomás de Aquino falou lá, né, no começo, tem isso lá no Catecismo, só Deus sacia. Isso é verdade. Você tem pontos atomísticos. Quando você tem um prazer,
honrarias, riquezas, são pontos atomísticos de felicidade. Não são negativos, isso é bom, desde que seja ordenado, desde que seja lícito. Né? Agora, isso acaba. Daqui a pouco você está com fome de novo, daqui a pouco você quer fazer sexo de novo, daqui a pouco você quer ter mais dinheiro, daqui a pouco... Entende o que eu quero dizer? Ah, você chegou a ser diretor da empresa. Não, você quer ser presidente agora. Não acaba esse negócio. Então você está sempre prorrogando. O que Deus está oferecendo para você agora? Ele vai preencher você. Todos aqueles pontos, né, atomísticos, separados, agora vão se juntar. Nesse vácuo de não felicidade, é Ele que vai completar isso para você. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Né? É isso que significa. Tá bom? Bora lá? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Comentário de Santo Hilário de Poitiers. Tanto se compraz Deus em nossa bondade para com todos, que oferecerá a sua misericórdia só aos que são misericordiosos. Comentário de Santo Tomás de Aquino. Assim como tem mais aquele que recebe além do suficiente para saciá-lo do que aquele que tem apenas o necessário à saciedade, assim também é maior a glória dos misericordiosos do que a das beatitudes precedentes. Bem, aqui é simples, né? Não é muito difícil. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Certo? É isso que ele está pedindo, né? Sede bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Esse é o primeiro comentário de Santo Hilário. Perdoar, a gente é misericordioso com o próximo, para que nós tenhamos essa recompensa de Deus, dessa misericórdia. Só que diferente dessa nossa misericórdia que nós temos para com o próximo, Deus tem uma misericórdia muito maior para nós, né? Que é aí o comentário de Santo Tomás de Aquino. Por exemplo, eu tenho aqui essa garrafa. Essa garrafa está na metade de água. Né? Essa metade de água aqui é o suficiente para matar a minha sede. Okay? Isso aqui é a minha misericórdia que eu tenho para com o próximo. Né? Atomicamente a sede, vocês entendem, né? Não eternamente. Está aqui, ó. Isso aqui é a misericórdia que eu tenho para o próximo. Eu tendo essa misericórdia aqui para com o próximo, né? Amar ao próximo como a mim mesmo, Deus vai me retribuir com uma misericórdia que vai preencher toda essa garrafa e vai ficar transbordando sem parar eternamente. Entender a diferença da nossa misericórdia para com a retribuição que Deus oferece para a gente dessa misericórdia? Certo? E como que você faz isso? Né? Como que você é realmente misericordioso nesse patamar aqui? Né, quando você já chegou nesse degrau. Né? Você lá, vazio das suas opiniões, se esvaziou. Você tem o espírito pobre, né? Pobreza de espírito. Aí pela mansidão você não retém aquilo que Deus quer te dar e você deixa que Ele te dê aquilo. Você percebe que ficou ruim o que você dava valor e você quer aquilo, no alcance, o Espírito Santo vem e te dá uma elevada. Certo? Acontece aqui. Quando você já está nessa fase aqui, vocês entendem, são degraus, né, de subida para uma santidade. É isso que ele está ensinando para a gente nas ações práticas nossas no mundo. Você já está, o professor Olavo dizia que é como se fosse uma assíntota. Tem um gráfico aqui, uma assíntota é uma curva que sobe e nunca atinge o seu patamar final. Né? A nossa alma é isso. Né? Lembra que eu falei que somos compostos de corpo, alma e espírito? O nosso espírito é a parte mais alta da nossa alma. Uma unidade de uma coisa só, entendem o que eu quero dizer. Só que existe um componente nosso, dessa nossa alma, até superior ao intelectivo, que, obviamente, está dentro da mesma alma, né? Que é esse espírito. Ok? Esse espírito aqui é aquilo que Paul Claudel diz, Deus é mais em mim do que eu mesmo. Né? Você já se identifica que um santo ele já está totalmente configurado. Né? Quando chega nesse patamar de santidade, aí sim você olha para o próximo e o ama de verdade. Por quê? Você olha para o seu próximo, você é um santo, digamos, você chegou à santidade. Aí você olha para o próximo e você vê que ele tem dentro dele aquela mesma potência. Ele pode também chegar a um pico de santidade, né?
uma aproximação com Deus que o transforma também em Deus e o identifica com Deus. Você não perde sua identidade, mas você e Deus já ali, o núcleo da sua alma já são uma coisa só. Ora, se eu sou isso e ele é isso, quer dizer que eu e ele somos a mesma coisa. E aí você ama de verdade o próximo como a você mesmo. Aí você é realmente misericordioso. Entende o que eu quero dizer? Tá bom? Beleza. Se estiver difícil, depois vocês me falam, a gente dá uma revisada nas perguntas. Bora. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Comentário de São João Crisóstomo. Aqui chama de puros aqueles que possuem uma virtude universal, ou aqueles que vivem com temperança, tão necessária para que se possa ver a Deus. Então, como eu falei, eu tentei puxar aqui ao máximo, né, os comentários dos santos que tenham referência às virtudes cardeais e teologais, né? Então ele diz ali, aqui chama os puros aqueles que possuem uma virtude universal, ou seja, ele está dizendo que quem é puro de coração é aquele que já gabaritou todas as virtudes, né, como a gente viu no comentário passado. Ou aqueles que vivem com temperança. Portanto, a prudência, agindo na temperança, para que você escolha a justa medida e se mantenha forte naquilo. Tá bom? E agora Santo Agostinho, né, Júlio? Santo Agostinho. Ninguém que vê a Deus vive nesta vida, na qual se vive de maneira mortal e com estes sentidos corporais. Daí que, se alguém não tiver morrido radicalmente para esta vida, ou se não estiver totalmente separado do corpo, ou se não viver de tal modo alienado dos sentidos corporais, não será elevado àquela visão. Tá, ou seja, aqui é aquilo que diz São Paulo Apóstolo. Né? Viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, ele já chegou nesse nível de santidade onde ele percebe que você tem que se alienar completamente desses bens finais, das quais eles podem ser bons, mas você já está tão evoluído espiritualmente, você já está tão perto de Deus, que você já está saciado por essa felicidade que você pode, sim, encontrar aqui já em terra, aqui nesse mundo material. Esses santos, eles chegam a isso. Entende o que eu quero dizer? Então, você já se aliena completamente. Isso é uma hipérbole, né? Santo Agostinho, ele sabe que você precisa comer para sobreviver, a não ser que Deus gere isso em você, né? Entende o que eu quero dizer? Mas não interessa. Ele está dizendo que você vai se alienar dessas coisas materiais, sensíveis, físicas, né, terrenas, mundanas, e vai, a partir desse momento, se configurar a Cristo. O Cristo, viver é Cristo. Ou seja, ele é o modelo de santidade. Né? Você segue os passos dele. O Evangelho de ontem, acho que foi assim, né? Para você segui-lo, alguma coisa assim, eu não lembro agora. Ok? Então, esse é o puro de coração. Por quê? Porque é você já está configurado a Cristo nesse momento. Né? Você segue ele como um caminho de imitação. Né? Você imita a Cristo nesse momento. Viver é Cristo. Tá bom? Porque verão a Deus. E exatamente. Daí Jesus fala isso lá em João. Quem vê a mim, vê ao Pai. Não é assim? Então, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque verão a Deus. Tá certo? Bora lá? Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Comentário de Santo Agostinho. São pacíficos em si mesmos aqueles que, tendo em paz todos os movimentos da sua alma, e ainda sujeitos à razão, têm dominadas as concupiscências da carne e se constituem em reino de Deus. Neles todas as coisas estão tão ordenadas que o que há de melhor e mais excelente no homem domina as demais aspirações rebeldes, as quais os animais também têm. Então, só um minutinho. Então, os pacíficos, entenderam o que Santo Agostinho está falando aqui? Você, então, é pacífico, né? Quando você ordena, você tem a paz em você. Tudo bem, você quer falar no componente sensível? Ok, é uma justa medida, né? O pacífico. Você não é um pacifista, que é um extremo, né? E você também não é o cara da guerra, o senhor da guerra. Né? Você é pacífico. O que é o pacífico? Ele vai variar também, conforme cada situação de vida.
Se você vai tudo para a direita, aqui está errado também, né? Que é o cara pacifista. É aquele que o ladrão entra na casa dele e ele deixa fazerem tudo o que quiserem. Por quê? Não, eu sou o pacifista. Está errado isso. Né? Você tem que impedir o justo agressor, o injusto agressor. Né? Então você é pacífico, como cabe a cada momento dos dilemas morais da sua vida. Né? Ok, mas principalmente, né, e aí tem esse contexto simbólico, espiritual, que aí você pega junto, por causa do símbolo, que é essa paz, essa ordem. Né? Você já chegou ao nível aqui onde dizia São Paulo, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Né? Você já não está nem mais seguindo ali os passos de Jesus como objeto de imitação, mas você já se transformou completamente nele. Já não mais sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Por favor, pode ir. Isso mesmo que distingue no homem, isto é, a inteligência e a razão, se sujeita ao superior, que é a própria verdade, o Filho de Deus. E não pode mandar nos inferiores quem não está subordinado aos superiores. Esta é a paz que se dá na terra aos homens de boa vontade. Então, beleza, um pouquinho aqui do estudo de homem, né, do homem feito por Santo Tomás de Aquino, que é a sua parte da antropologia. Né? Então ele vai dizer lá, lembram que a gente falou, né, desse componente sensível aqui que nós temos na nossa alma, né, que nós compartilhamos com os animais. Né? Os animais também têm essa função, essa potência da sua alma sensível. Né? Ora, nós temos aqui os 5 sentidos, visão, tato, paladar, audição, etc. Os animais também têm, são sentidos externos. Nós temos também os sentidos internos, igual aos animais. Né? Senso comum. Chega alguém aqui na sala, ou o Pedro está correndo, ou estão conversando ali atrás, aí eu ouço o meu nome sendo chamado e olho. Isso é o senso comum. Okay? Você junta, né, todos, põe cheiro. O animalzinho também faz isso, já perceberam? Você chama ele vem até você. Né? Memória. O cachorrinho. Quem tem cachorro aqui? Fala o nome, Beth, do seu. Hã? A fofinha? Ah, fofinha, então. Aí a fofinha, você chama a fofinha, aí ela ouve seu nome, olha para você, deve sentir o cheirinho e sai correndo. Isso é o senso comum. Aí a fofinha tem memória também, igual a gente. Ela lembra de você no dia seguinte. Ela sabe quem você é, né? Ela não te estranha, não te morde. Ela vai lembrar de você. Ela tem estimativa, igual nós temos. Um componente dessa nossa alma sensível. Né? O que é estimativa? Por exemplo, você vai, eu para subir esse palco aqui, para pular ele, eu calculei mais ou menos ali quanto de impulsão eu tinha que dar para cair aqui, não é isso? Ela também faz isso, assim como um gato olha para um muro, né? Você já percebeu? Ele fica olhando assim, ó. Por quê? Ele está calculando quanta força ele vai pôr na patinha para conseguir pular. É a mesma coisa. Né? E eles têm imaginação também. Eles têm fantasia. Por exemplo, eu tinha não sei se a fofinha faz isso, mas ele estava dormindo assim, de repente ele começava... Aí começava as patinhas a se mexer, saia correndo e batia na parede. O que é isso? Ele estava sonhando. Né? Isso é imaginação. Nós compartilhamos isso com os animais. Né? Todos eles têm isso também. Em maior grau e em menor grau. Só que a gente não para aqui. Né? A gente tem um outro nível da nossa alma. Que aí a gente chega no nível intelectivo e vontade. Intelecto e vontade. O intelecto ilumina a vontade para que ela se incline para atender não só as exigências que nós temos nesse componente sensível, que são os apetites. Por exemplo, um animalzinho, ele vai querer, se você colocar comida lá, ele vai ficar comendo até morrer. Não é assim? No máximo ele para, começa a vomitar tudo, depois come até... bem, vocês entenderam. Né? Se, sei lá, na África tem os leões lá, e o leãozinho chega, a leoa tem os filhotinhos, e o leão mata os filhotinhos. Por quê? Porque ele quer que a fêmea entre no cio, porque ele não quer saber, ele quer copular. Entende? Então, quer dizer, eles são escravos desse componente sensível deles. Nós não. Deus nos criou com essa parte intelectiva e com a vontade, porque a gente pode chegar e falar, bem, eu estou morrendo de fome, mas hoje eu vou fazer jejum.
Então a sua parte sensível vai lutar com você para que você faça assim, não, vamos comer. Você fala, não, hoje eu vou fazer jejum. Tá? Então você obriga esse seu componente sensível para que ele atenda aos comandos do seu intelecto. E é isso que está dizendo aqui o nosso Santo Agostinho. Né? O superior, né, ele domina o inferior. O problema de hoje em dia é o quê? A gente inverte isso. Né? O superior tem sido as demandas dessa nossa alma sensível, quando deveria ser as demandas da nossa alma racional. Tá bom? Ótimo. E por que serão chamados filhos de Deus? Né? Se chegou nesse patamar, né, nesse degrau de santidade, onde São Paulo diz, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então você é Cristo? Quem que é o Filho? Deus Pai só tem um Filho, certo? É Jesus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo, o Logos. Né? Nós somos o quê? Filhos através do Filho. Se você está totalmente configurado e já é Cristo que vive em você, aí você pode ser chamado Filho de Deus. Né? Entendem? Tá bom? Então vamos lá. Próximo. Aí chega ali no que o Albert queria entender. Vai lá, Julião. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Comentário de Santo Agostinho. Uma vez estabelecida e firmada interiormente a paz, aquele que há de sofrer qualquer classe de perseguições exteriores, seja lá como vier a ser atribulado exteriormente, aumentará a glória de Deus. A oitava bem-aventurança retorna à primeira, porque a manifesta e a comprova agora consumada e perfeita. Assim na primeira e na oitava é que se nomeia o reino dos céus. 7 bem-aventuranças são as que a aperfeiçoam, porque a oitava esclarece e demonstra o que há de mais perfeito, para que por meio desses degraus se aperfeiçoem os demais, como se compreendesse um novo começo. Tá certo. Então, eu me propus aqui, né, apresentar para vocês, conforme as virtudes cardeais, as ações dos homens no mundo, na busca da felicidade, e vem Jesus Cristo e apresenta para a gente esse modelo de santidade. Entende? Na verdade, a aventurança, né, desse degrau, já diz Santo Agostinho aqui, desses degraus, ela, de chegada a essa santidade, ela termina nessa anterior dos pacíficos, né? E aqui ele faz esse fechamento. E ele explica que você será perseguido por causa da sua justiça. Entende, Albert? Na hora que você escolhe exatamente a coisa certa que você tem que fazer, mesmo não sendo aparentemente certo para o mundo, por causa do respeito humano, por causa das situações corporativas, por causa, de medo de briga na família, você vai estar sendo justo, você vai estar sendo justo. Isso quer dizer, não é a justiça que está te perseguindo aqui, né? Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Não é qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência hoje em dia. Não é esse aí perseguindo as pessoas justas, né, os católicos. Você está sendo perseguido porque você quer ser justo, você entendeu isso? Porque você quer gabaritar lá, as virtudes morais e cardeais. Entende? Então, Jesus já está falando para você que na hora que você chega nesse patamar, nessa última dos pacíficos, né, que é o topo de santidade, você vai começar a fazer todas essas coisas. Só que aí, uma vez estabelecida e firmada interiormente a paz, aquele que há de sofrer qualquer classe de perseguições exteriores, seja lá como vier a ser atribulado exteriormente, aumentará a glória do nosso Senhor. Ou seja, a sua retribuição será maior ainda. Ou seja, na verdade, você não vai se importar com a sua perseguição, se você estiver nesse grau de santidade. Eu sei que é difícil entender isso, porque a gente não pensa com a cabeça de um santo. Tá? Mas o cara que é santo e chegou a isso daqui, ele já entendeu. Tá? Acho que é São Lourenço, né, que a gente comentou, quando ele estava lá sendo queimado no fogo, ele falou, meu amigo, pode virar que esse lado já está bem passado. Isso é a resposta que você estaria gritando, que nem um maluco. Tem um outro que cortou a cabeça, saiu pingando, ele correu atrás da cabeça.
É São Paulo, não é? Não lembro com quem isso acontece. Vários relatos de mártires que aguentam tudo isso. Entende? Quer dizer, é um outro nível de santidade. Para ele, aquilo viver é Cristo, morrer é lucro. Ele já está numa outra realidade. Tem um santo que diz, eu não lembro o nome dele agora, os caras esfaqueiam, queimam, cortam, arrancam membro. Aí ele fala, e ele não reclama, não chora, não fala nada, ele só diz, gente, vocês estão aí tudo me machucando, mas é que eu não estou reagindo porque vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Hã? Eu sei que é difícil hoje a gente fazer isso, tá? Mas quem sabe, né? Subindo esses degraus aí a gente não consegue. Veja, e quando Santo Agostinho então diz que a 8ª bem-aventurança retorna à primeira, olha ali, reino dos céus, né? A primeira, seja que é bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus, e na 8ª retorna. O que é isso? Se a gente for levar, né, de acordo com o comentário aqui do santo, você faz isso na sua vida, só que imperfeitamente. Você caminha por todos esses degraus, ok? Só que não é um círculo, né, como ele está colocando aqui. É uma espiral. Você vai subindo esse negócio. Né? Você passa por todos esses atomisticamente em alguns momentos e fracamente. Né? Deus te dá a graça. Né? Você tem que pedir a Deus essa graça para que essas suas virtudes naturais, elas de potência, se atualizem, né? E você possa fazer essa prática no mundo. Só que isso, ela vai crescendo. Né? É uma crescente, é uma espiral. Você recomeça todos esses passos aí. Se Deus quiser, Ele faz isso daqui e em um segundo você passa por toda essa espiral. Né? Agora, tem gente que vive uma vida inteira para chegar a isso. Eu acho que a maior parte das pessoas é assim. Porque nós vivemos num mundo fragmentário, de momentos. Né? Então, a cada dia você se aprimora. A cada dia, os dilemas morais vão te levar a fazer esse tipo de escolha. Tá certo? Então, a gente tinha mais um pouquinho, mas pelo horário a gente pode encerrar. Na verdade, o que me propus a fazer é só chegar a anterior a essa. Né? Essa aqui foi só para a gente fechar aí o tema das bem-aventuranças. Tudo bem? Então, muito obrigado. Quer abrir para perguntas? Fiquem à vontade. Alguém tem pergunta? Você pode voltar um pouquinho na parte dos misericordiosos? Aí. A minha pergunta sobre essa questão da misericórdia, às vezes a gente passa por situações na vida e as pessoas nos ofendem, né? E a gente tem dificuldade em perdoar, né? E aí uma vez um padre, eu perguntei para um padre e ele falou assim para mim que quando a gente começa a rezar pela pessoa é porque a gente já, de uma certa forma, perdoou, né? Só que, às vezes, a raiva volta. Você lembra da situação, aquela raiva volta. Então, sempre parece um círculo sem fim, né? Até você realmente, sei lá, esquecer ou encontrar o perdão, eu não sei definir isso. E aí, para mim, às vezes parece que, por exemplo, é mais fácil você ser misericordioso com o próximo, que está longe de você, o próximo de fora da família, do que o próximo de dentro. E enxergar essa questão que você colocou de se eu sou assim e ele é assim, então nós somos a mesma coisa. Então eu não consigo entender essa parte da misericórdia quando você não encontrou o perdão. Não sei se deu para entender. Sim, entendi sim. É que a gente não chegou ainda, falta a gente percorrer esse outro caminho aqui. Ó. Cadê? A gente precisa começar daqui. Né? Tem que começar daqui. Você aceita, se esvazia, aceita que Jesus te preencha, e aí você não retém aquilo que Ele quer te dar, porque aquilo é muito difícil. Aí você chora porque vê que deu mais valor àquilo do que a parte lá de cima. Cadê o próximo? Aí você tem fome e quer mais daquilo. Se você quando eu falei dessa espiral, eu estou falando uma coisa que eu percebo em mim, tá? Então eu poderia aqui estar falando de boca aberta, mas eu não sei, vocês talvez tenham passado por isso em algum momento. Olhe para, vocês começaram a estudar em algum momento esse negócio, vocês gostam disso. Vocês estão aqui voluntário, né? Eu também, é uma sábado de manhã, vocês podiam estar fazendo outra coisa. Não, vocês estão aqui ouvindo, né? Buscando conhecimento. Então vocês têm essa sede, ok? Olha vocês há 5 anos atrás, vocês eram como vocês são hoje? A forma como você
conseguia perdoar alguém há 5 anos atrás é como você consegue hoje, eu não sei vocês. Eu sou completamente diferente. Em todas as situações da minha vida, todas as minhas virtudes, elas estão muito mais amplificadas por causa dessa graça divina. Isso eu atesto. Pega 2 ou 3 testemunhas de eu há 10 anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, e vamos fazer um comparativo. Essa é a espiral. Essa é a espiral. Você passa por todos esses momentos. Quando você estiver no misericordioso da primeira vez, você vai, tá bom, eu te perdoo, desgraçado. Aí você dá mais uma voltinha, eu te perdoo, mas ficou um negocinho. Você dá mais uma voltinha, tá bom, eu te perdoo, vai, sai daqui. Você entende o que eu quero dizer? Vai chegar uma hora, eu não sei se a gente... aí que está, é um caminho de santidade, você vai ter que ser um santo para chegar a isso, né? E na sua plenitude, entende o que eu quero dizer? Vai chegar um momento que, se você conseguir chegar a esse momento, você vai falar, porra, te perdoo, porque eu sou um desgraçado pecador, estou vendo que eu faço essas cagadas da minha vida, e eu vejo que você também faz esse negócio, eu não quero apontar para você e dizer que você é um maldito. Né? Eu quero tentar te resgatar. Só que tem pessoas, lembra daquela coisa que o Thaleson falou do cajado do bispo, né? Como é que chama o cajado do bispo mesmo? Isso, báculo. Aí tem uma ponta que tem a curvinha, né, que é para você trazer a ovelha de volta, e tem outra ponta que é um espeto, né? Você vai, sai daqui, a ovelha desgraçada. Entende o que eu quero dizer? Para mim é isso. Eu estou te dando o exemplo da minha condição de vida. É essa espiral que sobe. Vai tentando praticar esse negócio. Né? Tira toda a soberba, aceita o que Deus quer te dar. Humildade, né? Humildade, aceita aquilo que Deus quer te dar, e depois vai subindo. Acredite na providência divina. Você vai perceber que aquilo que você estava querendo já nem é mais tão importante assim, porque você já tem um pouco dessa graça, essa iluminação divina, que você tem que rezar e pedir. Fé, esperança, caridade tem que rezar e pedir para Deus. Né? Senão, sem esse componente das virtudes teológicas, essas virtudes naturais do homem, elas não podem ser elevadas, não podem ser implantadas no seu ser. Não, vai chegar um momento, quando a santidade estiver lá em cima, que você vai até agradecer as ofensas que você recebeu. Isso. Porque você vai poder oferecer isso a Deus. Assim como São Paulo fala, completo na minha carne aquilo que faltou, a paixão de Cristo. O sofrimento para um santo, ele usa aquilo para oferecer a Deus. Sim, muito bem. Perfeito. A Gilmara lá atrás, Júlio. Alex, eu tenho uma pergunta que não faz parte da aula de hoje, mas alguém me fez e eu não soube responder. Prometi que ia perguntar na aula de hoje. Não sei. Não, tá brincando. Se eu não souber, eu falo que eu não sei. A pessoa, quando ele é casado no civil, não é casado na igreja, ele pode se confessar ou não? Um casal que é casado no civil, mas não é casado na igreja. Não... Então, ele pode. Pode. Mas ele vai confessar e vai parar de viver em concubinato. É concubinato, né? Chama? Você vai confessar e você vai parar com isso. Aí beleza. Mas ele não vai parar, né? Então o que é melhor fazer? Vai casar, pô. Porque a confissão só é válida se você tiver o propósito de não mais fazer aquele pecado. Se você está vivendo uma vida de pecado, que é manter relações íntimas com alguém que você não é casado, você está em pecado. Então, não adianta nada você confessar se no dia seguinte você já está planejando em continuar em estado de pecado. Fala para ele, tem que ter a intenção de não pecar mais, pelo menos a intenção. Vai lá, confessa e você não fica mais com sua mulher. Ou fala para ele, vai casar. É tão fácil, vem aqui no padre, né, e contrai o matrimônio. A do Carmo lá. Aqui, ó. Diga. Que bom.
Sim, perfeito. Sim. Sim, então, esse que é o problema da você pegar o sentido apenas literal daquilo que está escrito, né? Se você não compreende que existe, além daquele sentido literal, um sentido espiritual, você não está pegando junto a informação que realmente nosso Senhor Jesus Cristo quis passar. Basta ver pela exegese de qualquer santo da igreja que faz esse estudo, né? E esses comentários que eles fazem. Né? São Paulo também, né? O senhor falou de São Paulo, ele é o mesmo que vai lá, toma 40 varadas menos uma, aí 2 naufrágios, aí 2 vezes é apedrejado, aí ele vai preso, aí que mais? Um monte de coisa. Aí ele está cantando na prisão, e aí ele diz em Romanos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Pô, como que pode, se ele só se ferrou ali? É porque ele já está vendo, vocês não estão vendo o que eu estou vendo. Não é? O nível de santidade dele já está tão alto que ele só está querendo saber das coisas divinas. Então, aqui, quando Santo Agostinho diz ali nos Pacíficos, né, ele já está totalmente alienado daquilo. Né? Ele já tem essa visão beatífica, apesar de fraca, dos santos, né? Dos santos neste mundo, não a dos santos no céu. Né? Aqui a Beth. Você quer? Deixa eu emendar aí esse seu São Paulo. Emende. Ou você colocou que ele já está num patamar elevado, muito acima do que a gente não enxerga, que é a santidade. Ou ele volta ao passado dele, de tudo que ele fez mal para todos. Ele foi o perseguidor do povo cristão. E isso pode estar embutido nele. Ele falou, o que eu estou sofrendo agora é pouco porque eu fiz para o povo de Cristo. Sim, pode ser. Ele vê isso como... Ele fala do espinho, né, que ele tem. Ninguém sabe que espinho é esse. Né? São Paulo fala do espinho que ele tem na carne. Isso é alguma coisa que vem atazanando a ver. Se até um santo tem esse negócio, ele já está mostrando ali, né, que até a gente nesse caminho, e por isso que é importante, né? Você que está em busca do caminho de santidade, na hora que você tropeça, não desiste, né? Você continua. Porque o espinho vai estar lá. Uma hora esse espinho não vai te incomodar tanto. Mas agora ele está te apertando pra caramba. Não é assim? Mas é isso aí mesmo. A Beth, o que você quer fazer, Beth? Eu só agradecer a apresentação, porque acho que a gente, todos nós, né, acho que sairemos daqui mais conscientes e elevados, né? Acho que muito obrigada pelo seu tempo. Então, Lex, o que eu ia dizer era sobre o assunto que ela falou, que quando não é casado na igreja se pode confessar. Os padres nem atendem confissão. Essa seria uma conversa, um aconselhamento, né? Mas não pode confessar mesmo. Mesmo se tiver outros pecados, não pode. Se você vive em pecado, você não pode nem confessar os outros pecados. Sim, perfeito. Mas o que o Júlio falou, e eu falei, é que ele não pode, após a confissão, voltar a pecar. Né? Por isso que eu falei, se separe da mulher. É a condição de você conseguir. Ou casa na igreja, nesse caso. Exato. Né? Casa na igreja. Casa na igreja acaba com o problema. Tá bom? Vamos embora, então? Muito obrigado, hein? Até a próxima, pessoal.